Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $101.950. Bitcoin que enfim tem uma correção forte. E a grande dúvida agora é, será que essa correção vai persistir e a gente vai ter um dump? Ou essa correção foi só para pegar fôlego para a gente voltar a subir? Quero te passar a minha visão neste momento, além de falar sobre um trade que estou no Bitcoin no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no longo prazo, tá? Depois a gente vai chegar um pouco mais para tempos gráficos menores, vamos falar sobre um trade de curto prazo que estamos, quero atualizar o sentimento, quero atualizar o que está acontecendo aqui com as ordens de instituições e também vamos falar um pouco sobre as altcoins, vamos atualizar a ETH e outras principais que vocês pediram, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o Bitcoin, né? O que aconteceu com o Bitcoin? Cara, ontem a gente teve a decisão de juros lá no Powell e o Banco Central dos Estados Unidos foi mais duro do que eles estavam pensando, tá bom? A gente viu eles, beleza, abaixando os juros, mas deixando bem claro que acreditam que não vão abaixar se a gente não tiver uma boa melhora na inflação nas próximas reuniões, né? Então amanhã tem inflação, cara. Então você vê que a maioria do mercado acha que não vai abaixar em janeiro, a maioria do mercado acha que não vai abaixar em março, e só estão achando que a gente vai abaixar, sendo que nem é uma maioria estrondosa, em maio, cara. O que o mercado captou das falas do Powell ontem? Que vai demorar mais tempo para a gente abaixar os juros. Então, no final do ano, os juros, estão falando entre 4 e 4,25. Isso aumentou, você tá me entendendo? Até porque analisando o gráfico de pontos lá, onde cada integrante do FONC coloca a sua projeção para os juros, eles colocaram esses juros mais altos. Então, o mercado se adequou a isto e a gente viu todos os ativos de risco caindo, né? Então, a gente viu o S&P 500 tendo uma correção que a gente não tinha há meses, tá bom? A última correção que a gente teve assim, cara, acho que foi lá em agosto, né? E talvez aqui em outubro e setembro teve uns sustinhos, né? Mas assim, em um dia a gente cair mais de 3%, cara, fazia muito tempo que eu não via, tá? E de maneira bem clara, isso gerou certo medo no mercado, né? A própria Nasdaq aqui caiu até mais, olha só. Quase 4% no dia. Então é natural que quando tudo despenque, todos os ativos de risco despenquem, afinal os juros vai ficar elevado por mais tempo e vai ficar mais elevado, é natural que a gente tenha o mercado chacoalhando, né? E como criptomoedas, primeiro, são bem mais voláteis e segundo, subiram muito mais nas últimas semanas, é natural que elas caiam mais também, tá? Então a partir daqui, cara, a gente precisa entender por que é tão importante a gente ter uma estratégia clara de investimento e de trading. Porque agora muita gente vai começar a te falar que a gente vai nos 80, que a gente vai nos 60, que a bull run acabou, né? E o triste é que são as mesmas pessoas que estavam nos comentários falando que agora o Bitcoin não vai corrigir porque países vão comprar. Cara, entenda, se é uma informação que todo mundo sabe, ou seja, todo mundo sabe que os países vão comprar. Todo mundo também sabe que o Fed vai manter os juros elevados por mais tempo. Por que a gente caiu ontem? Porque a galera não sabia, foi uma surpresa. Mas agora todo mundo sabe. Então, se todo mundo sabe, o que tá? Tá no preço, cara. Então é por isso que quando eu vejo as narrativas nos comentários, sejam muito positivas, sejam muito negativas, eu comento, cuidado com a narrativa. Por quê? Porque a narrativa ela vai se encaixar naquilo que você quer que aconteça. Se você tava bullish, você tava falando que agora não cai mais, agora é diferente, agora os países estão comprando. Se tava bearish, você tá falando até de gap, né? Então, pelo amor de Deus, cara, não foca na narrativa. Lembra, o canal aqui a gente tem uma estratégia clara que a gente analisa para compras de investimento e para trades ao longo do tempo, independentemente da narrativa. Tudo bem? Então, falando de investimento, tem compra no Bitcoin? Não, por quê? Porque tá muito esticado, né? Eu não vejo compra de investimento do Bitcoin antes aqui da gente ir na região dos $85 mil. Quer dizer que eu acho que vai nos 85? Não, eu não acho que vai nos 85, tá? Porque quando eu olho no semanal, a gente não tem nenhum fator para acreditar que formou um topo importante, não tem volume. Quando eu olho no diário também, não tem volume, não tem nada aqui que me leva a crer que a gente formou um topo importante para ter uma correção no semanal, tá bom? Então, qual que é a maior probabilidade para mim? Né? Isso aqui é um topo local, igual foi aqui, cara. E vocês vão perceber que essas quedinhas aqui
você pode ter certeza que teve uma narrativa por trás delas, né? Aqui era falando que a gente não ia passar dos 100 mil. Aqui é que fez um blow off top e agora ia pegar a liquidez embaixo. Aqui, agora é falando do Fed. Então, para mim, não importa essa narrativa. Importa analisar os indicadores e ir estimando as probabilidades. Quando eu olho para investimento, eu não tenho uma boa relação de retorno para comprar aqui. Então, eu não compro. Tudo bem? Porém, quando eu olho para tempos gráficos menores, de maneira muito clara, eu já começo a ter alguns pontos importantes, tá? Primeiro, quando eu olho no 4 horas, a tendência continua clara de alta, topos e fundos ascendentes, então não tem nenhum motivo pra galera começar a falar que foi topo do ciclo, que é um topo global, que agora nós vamos despencar. Cara, não tem, né? Não tem nenhum motivo. Ah, o Fed agora, cara, tá no preço. Se todo mundo do mercado já sabe, está no preço. Então para de tentar adivinhar depois que a informação já foi dada. Não faz nenhum sentido isso, cara. Você precisa de indicadores claros, né? E qual que é o indicador mais claro aqui? A tendência de alta, né? Além disso, eu tenho volumes bons, né? Tem volumes muito grandes aqui, tem volumes muito grandes aqui. O volume que a gente teve, beleza, foi um volumão, mas parte desse volumão ficou na queda. Não tem muito volume no topo, apesar de ter uns voluminhos aqui meio chatos, não tem muito volume no topo. Então, para mim, a situação é bem tranquila, é bem interessante, pensando no Bitcoin no longo prazo. Nesse médio prazo aqui, no longo prazo também, né? O longo prazo está esticado e tal, mas continua em tendência de alta. No médio prazo aqui, a situação me parece interessante também. Show de bola? Até por isso, eu pensei num trade, tá bom? Como que foi o nosso trade? Ó, repara aqui, estamos numa tendência de alta, né? A gente tem fundos importantes nessa região. E aqui, caras, eu acho que valeu a pena traçar um FIBO para vir aqui, né? Nesse momento, quando a gente foi abaixo dos 103 mil dólares, a gente tinha um long, beleza? Como que foi esse nosso long? A entrada era entre esses 102 e 800 aqui e a região dos 99, né? Por que 99? Era porque era um fundo importante, né? O preço ele gosta de ir abaixo de fundos importantes para captar liquidez, era um ponto de zona de controle também. Então aqui a gente está em long nesse momento, tá bom? Nós estamos em long, o nosso preço médio ficou próximo dos 101 mil dólares, o stop está abaixo aqui desses 93.700, o alvo está no mínimo 1,5 para 1, tá? Por que 1,5 para 1? Quando a gente pega esses trades no 0,382, a gente está querendo colocar pelo menos 1,5 para 1 de relação risco-retorno, tá bom? Porque se for direto aqui no alvo 1, a gente consegue ter um lucro legal também, né? E aí, detalhe, né? A gente pega uma mão maior no primeiro e tal, enfim, mas isso aí tá no escritório, você pergunta que eu te explico, você já deve ter visto como que funciona, né? Então, na minha opinião aqui, caras, a situação é bem interessante, tá? Eu acho que esse long é completamente válido, a gente está com esse preço médio legal aqui abaixo dos 101 mil dólares e a gente entrou só por causa da nossa análise aqui técnica? Não. A gente sempre olha também para análise de sentimento. E quando eu olho para análise de sentimento, temos alguns pontos, né? Primeiro, no longo prazo, cara, não tem por que gritar topo, tá? A gente tem que o preço... não tem muito volume de compra aqui pra gente achar que é topo. E quando cai, olha o volume de venda, cara, mais de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares de venda, a maioria nos fundos, de pessoas que estão assim, meu Deus, agora o Bitcoin não tem mais valor porque o Powell não vai baixar os juros. Cara, o Bitcoin é muito maior que Fed, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então, no longo prazo, isso aqui é lindo. Igual todo mundo tava falando que a gente tinha achado um topo aqui, eu falei com vocês que não. Cara, eu acredito que não, a gente fez um long daqui, por quê? Porque a galera tava vendendo, a galera tava pessimista. Repara que o nosso CVD tá na mínima histórica, cara. Tá na mínima histórica. Então, um CVD na mínima histórica com Bitcoin acima dos 100 mil dólares, isso pra mim é bizonho. Isso mostra de maneira muito clara como as narrativas fazem as pessoas cometerem erros, tá bom? E, na minha opinião, a gente tá numa situação bem confortável aqui, tá? Quando eu olho pro 4 horas e a gente explica esse trade, vocês podem ver que à medida que o preço foi subindo, o Open Interest está subindo. À medida que o preço está corrigindo, o Open Interest está corrigindo. Nós temos divergência bullish no CVD. O nosso Long Short Ratio caiu na alta. Beleza, está subindo agora? Tá. Mas não muito, a gente continua próximo de 1 aqui e com queda no Open Interest. Ou seja... beleza, o Fed pode bater no mercado o que for, eu não tô interessado nessa narrativa. Olha o gatilho de entrada aqui, mais de 1,3 bilhões de venda no 4 horas, né? No dia, 3 bilhões. Olha as liquidações. Então, beleza, o Powell pode começar a fuder o mercado? Pode, mas eu não tô interessado no que o Powell vai falar, na narrativa que vão escolher. Eu tô interessado em
atender os meus parâmetros para um trade. Porque se atender meus parâmetros para um trade, eu sei que eu acerto mais ou menos 70% das vezes. E esses parâmetros foram atendidos aqui, correto? Então você percebe que, cara, quando eu tenho parâmetros claros, que eu já fiz milhares de trades e eu sei que dão certo, eu não preciso me preocupar com a narrativa da vez, eu só preciso me preocupar com esses parâmetros serem atendidos. E aqui eu tenho um surf sentiment bem claro aqui, com o Open Interest, CVD confirmando, o próprio Long Short Trader confirmando na alta, gatilho de venda quando vai no meu suporte. Então tudo certo, estamos nesse long aqui. Beleza? Outro ponto importante é que eu também acho que teve gatilhos para fazer position trades em altcoins, então a gente entrou no position trades em altcoins no programa de membros e tal. Então foi um dia de compras, tanto olhando para trades quanto o lado investidor, né? Se você pega aqui, por exemplo, né, o que a gente fez ontem nos nossos investimentos, olha só, a gente investiu em muita coisa, caras, né? Então, podem ver aqui, ó, falando um pouco sobre o price action do Bitcoin, esses $100 mil a 3 bilhões de venda, gatilho claro. Ó o tanto de moeda que o Xande comprou. Eu, particularmente, também comprei muita coisa, tá? Comprei, ó, nas 23 horas. Quando tava todo mundo desesperado, cara. Comprei várias moedas aqui às 23 horas e tinha comprado já HNT e Tom mais cedo, né? Enchi a mão no Brasil, cara. Pô, enchi a mão no Brasil ontem também. Né? Vários fundos imobiliários, várias ações. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Tomara que o Brasil acorde. Pelo menos o dólar tá caindo um pouquinho hoje. 6,19. Quem diria, né? Dólar caindo a 6,19, cara. Onde que nós estamos? Puta que pariu. As ações deram uma recuperada. Ó, os fundos imobiliários não. Então, pra quem tá de olho aí, pode ser uma boa oportunidade para comprar fundos imobiliários ainda hoje. Beleza? As ações, eu acho que já passou aqui a chance, né? Os imobiliários estão caindo mais, ó. E as ações no Grande Brasil estão subindo. Então é isso, caras. Né? E aqui, na boa, galera. Eu não vou discutir política com ninguém nos comentários, tá? Cara, eu acho que defensor de político tá no mercado errado, tá bom? O que eu tô falando, o que eu tô mostrando pra vocês é só como a irresponsabilidade do Estado gera problemas na economia, que gera queda nos preços, né? E é um fato que quanto mais o governo apoia um Estado grande, pior, né? Então eu sempre vou votar no governo com menos Estado, que tem menos Estado, né? Eu acho que quem acredita num Estado grande pode dar uma estudada maior em cripto aí, cara, porque você tá no mercado errado, tá? A gente acredita aqui em liberdade e num Estado mínimo, né? Eu acho que é só comparar o que tá acontecendo na Argentina. Olha a bolsa em dólar da Argentina, desde que o Milei foi eleito, esse ano. Sim, 68% de alta. Olha a bolsa brasileira, em especial depois que o governo começou a chutar o balde com os gastos. Tá em preço de pandemia, caras. Pior bolsa do mundo, 35% de queda em dólar, tá? Então eu não tô discutindo aqui que, o governo tal. Não, cara, eu tô falando que um governo estatista fode a economia. É isso, cara. E cripto é justamente isso, é liberdade. Pelo amor de Deus. Não vou ficar discutindo nos comentários isso, mas eu preciso passar para vocês, afinal, uma parcela pequena dos meus investimentos estão no Brasil, né? E eu já perguntei várias vezes se vocês têm interesse também em saber sobre a bagunça que está acontecendo aqui. Beleza, galera? Então é isso, tá? Para finalizar, a ordem de instituições. Nesse momento aqui, nada, tá? Muito pouca coisa, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, meio terra de ninguém aqui, tá? Muito pouca coisa. Isso eu pego aqui no spot. Uma pressãozinha ali até o 104 e uma pressãozinha de compra nos fundinhos, principalmente aqui, tá? Os fundinhos ali dos 98 e tal. Então, assim, resumindo, na minha opinião, de maneira muito clara, a gente ainda tá cedo para olhar para compras de longo prazo no Bitcoin, mas eu comprei, se eu não me engano, 8 altcoins para investimento ontem. Inclusive, comprei nova altcoin, tá?
ou ligada a game, inteligência artificial. Nessas últimas semanas, eu acho que eu entrei em 3 ou 4 novas, tá bom? Por quê? Porque eu tô vendo grande relação a esse retorno de entrar nos investimentos nas altcoins, ao mesmo tempo que no Bitcoin ainda não. Né? Então no Bitcoin, o que a gente faz? Trade. Nas altcoins a gente já tá olhando para investir. E eu entendo que são investimentos arriscados. Pô, o Bitcoin tá acima dos 100 mil, né? Por isso que eu tô fazendo primeiras compras, tá bom? Normalmente a minha primeira compra é metade do que eu quero ter na moeda. Tipo, se eu quero ter 1%, eu compro meio. Aí depois eu vou fazendo comprinhas para chegar no 1% se a gente tiver sorte e tiver quedas. Beleza, galera? Então, não se desesperem, eu acho que a situação é positiva para o Bitcoin ainda. Estou extremamente otimista no longo prazo e no curto prazo, beleza, a gente vai ter o PCE amanhã. Então o PCE amanhã pode ferrar com o meu trade? Pode. Então para quem é mais conservador, entenda que isso pode depender um pouco do PCE. Mas olhando para os indicadores, todos os meus indicadores bateram, então eu estou otimista para a gente continuar alta e romper a máxima histórica nos próximos dias aí. Beleza? Se for nos 93.700, eu vou ser estopado. E é isso aí. Né? Outra possibilidade também seria traçar este FIBO e pegar a partir dos 101.500. Também acho que é um trade válido, tá bom? Mas, tipo assim, cara, eu vi que, tipo assim, se a gente, perder esses 93, deve fazer uma armadilha abaixo dos 90, né? Então, também é um trade válido caso chegue no 101.500, tá bom? Mas, particularmente, eu preferi um pouco mais próximo aqui, esse day trade aqui, né? Day trade / swing trade. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo de volatilidade. Valeu!